Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães. Hoje o tema do vídeo vai ser ceder para vencer. Eu tô pegando um gancho do vídeo anterior, onde eu falei como a gente deve fazer guarda contra adversários maiores e mais fortes. Então pegando esse gancho eu vou fazer esse vídeo. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. O que eu vou passar aqui é a maneira que eu encaro o jiu-jitsu, tá? Isso não é uma regra. É a maneira que eu encaro o jiu-jitsu, a maneira que eu uso para evoluir. Eu entendo que o jiu-jitsu você tem que usar o mínimo de esforço com o máximo de eficiência. Então, essa regrinha que eu vou passar aqui hoje, do ceder para vencer, ela tem como base isso, eu usar o mínimo de esforço e obter o máximo de eficiência com isso. Na minha visão, no meu jiu-jitsu, na minha maneira de encarar o jiu-jitsu, a maneira que eu treino, que eu me preparo para evoluir no jiu-jitsu, eu considero que 80% do rola é você ceder as posições. Eu vou explicar mais para frente o que significa esse ceder as posições. E 20% é você insistir nas posições. Também vou explicar isso daqui a pouco. Por que eu devo ceder? E quando que eu devo ceder? Às vezes você tá para ser raspado. O cara encaixa uma raspagem perfeita em você. Não adianta você ficar desesperado e tentar evitar o inevitável. O que você tem que fazer é ceder essa raspagem. Você toma a raspagem, só que você toma a raspagem se ajeitando. Você cai bem, você fica bem na posição. Você é raspado, mas você cai numa posição boa para você, confortável e, se possível, que é a primeira opção, na verdade, que você tem que ter, você já é raspado devolvendo a raspagem, ou você é raspado mantendo o adversário num controle tão bom que você possa finalizar ele depois. Então, eu não vou ceder a posição só por ceder. Vou ficar fazendo um jogo mole. Não é jogo mole, a gente não tá falando de jogo mole, a gente tá falando de um jogo justo, um jogo pra frente, porém um jogo inteligente. Se o inevitável vai acontecer, é o mesmo caso de uma finalização. Se você é pego numa finalização justa, você só tem uma saída, bater. Se você é pego numa raspagem técnica que te deixa sem opção de defesa, você só tem uma saída, ceder. Se você não ceder, você vai cair todo torto, sem possibilidade de se defender. No mesmo caso, se o cara começar a passar sua guarda e mata o seu quadril, faz as pegadas corretas e te deixa sem opção de defesa, não adianta você ficar fazendo força. Você vai ter que ceder, deixar ele passar sua guarda e tentar num movimento esperto ali, já recuperar, já repor depois, eu assumir essa passagem, tomar esses 3 pontos de passagem, tentar aos poucos ou esperar a brecha do adversário ou você mesmo procurar uma brecha para repor a guarda e voltar a trabalhar. Não adianta você se desesperar e fazer força. Para vocês entenderem melhor esse conceito, é o seguinte, vamos supor que você é um adversário, que você é um lutador habilidoso, com grande capacidade técnica, com um leque enorme de posições e você tem uma capacidade física normal, boa. É um atleta bem condicionado, mas nada de excepcional, nem uma força excepcional, nem uma explosão excepcional, mas extremamente técnico, com um leque de posições muito grande. E você está rolando com um adversário que tem uma capacidade física um pouco elevada, um pouco melhor que a sua. Nem vamos colocar muito melhor, poderia ser muito melhor que a sua também. Ele é técnico, porém ele não tem um vasto leque de posições e não é tão habilidoso quanto você. O que acontece? Quando você não cede as posições, quando você fica insistindo em posição, você está entrando no jogo desse cara. Porque esse cara ele tem 3, 4 posições que ele faz muito bem, ou seja, o jogo dele não é ceder. Ele não consegue ceder tanto porque ele tem poucas posições, ele tem pouca variação, ele conhece pouco de movimento, ele vivenciou poucas experiências ali de posições diferentes. Ou seja, se você começa a não ceder, você está fazendo o jogo dele, a probabilidade dele te superar é muito grande, porque ele está jogando no jogo dele, que é 4 posiçõezinhas ali que ele sabe fazer muito bem, muito justo, ele insiste nelas, e você que tem um leque de posições, fica insistindo em 2, 3 também, sendo que você tem um monte para usar. Ou seja, você se coloca num ponto de desvantagem, você estava na vantagem por ser mais técnico e ser muito mais habilidoso, e pelo fato de você não querer ceder, você se nivela com esse cara que é inferior a você. Outro ponto interessante de você seguir essa filosofia do ceder para vencer é que você vai vivenciar um número muito maior de posições. Você vai conseguir ver e experimentar um número muito maior de posições. Você vai começar a entender
o que funciona, o que não funciona, quais são as situações ruins que você deve evitar, porque vai dar errado, você vai ceder uma hora ou outra e vai dar errado. Quais são as situações boas que você deve procurar. Que quando ele for me raspar, ou que quando ele for passar, eu cedo, entro em tal posição e eu acabo revertendo essa vantagem dele para uma vantagem minha. Então você ceder para vencer, você vai evoluir muito mais rápido e muito mais do que quem fica naquele jogo que não quer perder. E normalmente quem faz esse tipo de jogo é a pessoa que tem o ego ali muito... Ela não consegue controlar o ego. Não pode perder, não pode perder. Então tá sempre ali querendo vencer no rola. Seja um rola de treino ou um rola de campeonato. O cara tá sempre querendo vencer. E na verdade o rola de treino... A gente tem que experimentar coisa nova, a gente tem que treinar e não querer vencer. Para finalizar o vídeo, eu deixei para o final essa parte, porque às vezes eu falo um pouco se eu falo de competição no início, muita gente já vira a cara pro vídeo. Mas todos os meus vídeos, mesmo os que eu falar de competição, não é voltado somente para competição. Na verdade é o contrário. O público-alvo do meu canal são pessoas que têm o jiu-jitsu como hobby, ou como manutenção da saúde, ou como desenvolvimento pessoal. Mas o canal também atende muito bem os competidores, porque eu sou competidor, eu gosto de competir, e eu tenho certeza que o canal, as informações que eu tenho aqui vão ajudar muito quem é competidor. Então eu vou falar agora de como que você melhora o desempenho na competição. Às vezes você vai competir sempre se dá mal, e fala, pô, mas eu sou muito habilidoso, eu sou melhor que aquele cara, eu já vi algumas lutas dele, ou eu treino com um colega dele, ou eu conheço ele, já treinei com ele, eu sou muito melhor que ele, mas na competição esse cara me supera. Por quê? Porque você não está cedendo. Cai naquela regra que eu acabei de explicar. Você tem 50 posições que você faz muito bem, você é muito habilidoso, muito técnico, todas as posições suas são posições justas, você é bom, você tem 50 posições ótimas. Daí você vai lutar contra um cara que tem 4 posições apenas. Só que mesma coisa, são justas, ele conhece essas posições, ele é bom nelas. Daí na luta o que acontece? Você entra na luta inseguro, com medo de perder, com medo de arriscar. O que você faz? Você não usa todo o leque que você tem de variação. Você não usa todo o seu jiu-jitsu, você tá com medo, você tá travado, você se prende ali. O que acontece? Você nivela o seu nível com o seu adversário, ele só conhece 4 posições, você só tá disposto a usar 4 posições, você não quer arriscar, não quer usar todo o seu leque por medo de errar, você nivela o seu jiu-jitsu com o dele. E como o jogo dele é um jogo mais limitado, o que acontece? A tendência dele ganhar é muito maior. A vantagem tá com ele agora, a vantagem que era sua tá com ele. Então a dica que eu tenho para dar para vocês que estão indo competir, estão ficando meio desanimados, não estão entendendo o que tá acontecendo, por que eu tô perdendo tanto, soltem o seu jogo. Vou até falar uma dica meio estranha aqui. Entrem na competição pra perder. Entrem pensando assim, eu vou perder. Entra pra perder, pra deixar o adversário ganhar, entre aspas. O que eu quero dizer com isso se arrisca. Entra pra arriscar. Esquece tudo que tá no mundo exterior. Pensa só ali no seu rola na hora. E entra pra se arriscar. E vê o que vai acontecer. Não entra com a cabeça de não posso perder. Entra pra se arriscar. Resumindo, pessoal, pra finalizar o vídeo. Na maioria das vezes, no jiu-jitsu, ceder as posições é vantagem. Só que você tem que ceder uma posição por um motivo. Pra você ficar melhor, pra progredir. E não pra aliviar pro cara. Você cede com o objetivo de estar à frente. Ou seja, você cede para vencer. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo, que tenha ficado claro para vocês. E é isso aí. Peço que vocês deem um curtir aí no vídeo. Compartilha também, compartilha nas suas redes sociais, se você gostou dessa ideia. E tentem aplicar no treino e me fala aqui o que vocês acharam. Comenta aí, coloca nos comentários o que vocês acharam. Ou se vocês acham que isso que eu tô falando não faz sentido, que não se deve ficar cedendo posição, comenta também, me explica, quem sabe eu mudo o meu pensamento. A gente tá sempre em evolução. É isso aí, muito obrigado por ter assistido. Fiquem em paz. Se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!